Combata o bom combate da fé, usando a espada do Espírito, defendendo-se das investidas do maligno, estando protegido, revestido com a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, entendeu? Você tem que estar pronto para defender a fé diante do combate espiritual que o diabo lança contra aqueles que estão em Cristo, para afastá-los da fé em Cristo, para levá-los a perder a direção, para levá-los a apostatar da fé, a seguir doutrina de demônios, a se apartar do verdadeiro evangelho e seguir um evangelho anátema. Você está revestido, preparado para se defender da investida das trevas que vem nos tentar, nos persuadir, para nos fazer apostatar da fé, ser reprovado da fé e perder o caminho da verdadeira fé que nos leva a estar andando com Deus, na vida com Deus, aprovado por Deus. É muito sério, viu, gente? Meus irmãos, alguém diz assim, só você é o verdadeiro. Não. Só você é a verdade. Não. Eu não sou a verdade. Agora, eu sou um dos muitos poucos que pregam a verdade. Porque a maioria de multidões estão na mentira. E a verdade não tem liberdade neste meio que o mundo vive de fé em Deus, de nome, de vida com Deus, porque estão na mentira. A verdade não tem prioridade neste grupo que está na mentira, nessa multidão religiosa que vive os seus caminhos de fé em Deus dentro dos seus conceitos, princípios e religiões, que estão formando suas vidas, alicerçando no fundamento que é de areia, vão perecer. E aborrecem quando a verdade é exposta, é levada ao esclarecer, se aborrecem, porque os que estão nas trevas aborrecem a luz e não vêm para a luz, não aceitam a luz, não pregam a luz, para que as suas obras, suas doutrinas, seus ensinamentos, seus negócios sejam reprovados. Você tem que se revestir, meu irmão. Toda a advertência de Jesus era para vigiar, ser prudente, estar cuidadoso, estar tendo cautela, porque fé em Deus para a vida com Ele e andar na salvação, não é dizer eu estou numa igreja, já vivo na prática religiosa e sou de Deus. Fé em Deus é estar na palavra, se manter na palavra, perseverar na palavra, se firmar na palavra e não desviar, apostatar da palavra. Fé em Deus é andar com Ele em comunhão, em santidade, na palavra. E essa palavra é o Evangelho. Você tem que andar, não é dentro de igreja evangélica. Você tem que andar, não é em práticas de igreja evangélica. Você tem que ser guiado e instruído, não é em doutrina de usos e costumes, de formalidade, de ordenança, de vida de sacrifício religioso dentro de igrejas evangélicas. Você tem que andar no entendimento pela verdade do Evangelho, não é pelos ensinos de igreja evangélica. Não confundam, não confundam, não confundam. O Evangelho de Cristo Jesus, que é uma informação que nós temos que andar guiado por ela, com igrejas evangélicas, que são instituições pelo homem formada para o homem estar ali submisso, praticante, devoto, cumprindo ordenança, obrigação, como se fosse para Deus, como se fosse o lugar de estar em Deus e ser salvo, dentro dos ambientes, instituições, igrejas evangélicas. Não confundam, não confundam, não confundam o Evangelho de Cristo com igrejas evangélicas, onde o povo vive a formalidade da vida religiosa em devoção, em consagração, em obrigações de sacrifícios religiosos, vivendo a formalidade. Jesus nunca orientou ninguém viver dentro desse sistema, dentro desses princípios. O que ele orientou foi crer no Evangelho e permanecer até o fim no Evangelho para ser salvo. O Evangelho é uma informação, irmãos. É preciso homens com coragem para ir de encontro ao sistema, pregando a verdade. Quem prega a verdade não agrada ao sistema, porque o sistema está montado na mentira. E quem prega a verdade não vai ter conveniência no sistema.
não vai ser aceito no sistema, não vai viver uma vida de conformidade no sistema, não vai ter as suas causas de ganhos realizadas no sistema. Quem prega a verdade não vai ter influência, não vai ter oportunidade, não vai ter consagração, não vai ser promovido no sistema. 1002, Rafaela. Vocês estão entendendo isso? Então, meus amados irmãos, eu quero que... É só deixar, irmão? Só deixar, tirar só uma foto. Ok. Então, quem prega isso não vai agradar o sistema. O sistema, ele é baseado, formado, estabelecido na mentira. E quem está na verdade não agrada ao sistema e não permanece no sistema. Só permanece no sistema quem ainda não foi liberto. Quem está na mentira. Quem está com a sua vida, vivendo uma vida de fé em Deus, vã, falsa, mentirosa, aonde, se não der ouvido à verdade, vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Isso é a realidade, irmão. Porque se você pegar o Evangelho de Cristo e analisar tudo que ele nos ensina, com o que ensina o sistema religioso evangélico, espírita, católico, budista, qualquer outro, você vai ver que o Evangelho vai reprovar. O Evangelho vai reprovar tudo isso que o povo está vivendo dentro das igrejas, seja qual for a religião. Então você tem que se fortalecer. Você tem que saber manejar bem a palavra do Espírito, que é o conhecimento de Cristo, a palavra de Deus, o que ela revela. É a palavra do Espírito para vencer os combates que vêm contra a tua fé, para te fazer desviar, apostatar da fé e pegar o caminho contrário à vida eterna. Porque muitos entendem que o caminho para a salvação, para Deus, para a vida eterna, é dentro das suas religiões, seja ela qual for, católica, evangélica, espírita, budista, testemunho de Jeová, mórmon, e por aí vai. O caminho é um só, o meio é um só, a porta é uma só, o lugar é um só. E tudo isso é Jesus, Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a porta, Jesus é o alicerce, Jesus é o lugar onde nós devemos estar com a nossa vida firmada em Deus, porque Ele é a rocha, Ele é o fundamento e ninguém pode pôr outro além do qual já está posto. Dentro dessas religiões e igrejas, o povo fundamenta a sua fé para ser salvo dentro da igreja, dentro de ritual, dentro de cerimonial, tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que estar dentro da instituição, tem que ser devoto e praticante de tudo que a instituição manda, tem que estar sob a autoridade do líder da instituição, como se ele fosse o guia de Deus para o povo. E aí é que o povo se perde, irmãos. E você, em nome de Jesus, dê ouvido a essa advertência. Eu sou apenas instrumento pregando a verdade para iluminar o seu entendimento. É você que tem que crer ou não. Quem crê será salvo, aleluias. Glória a Deus. Que muitos estão crendo e sendo libertos do sistema da mentira de Satanás. Estão buscando o verdadeiro caminho e lugar para estar em Deus com a promessa da salvação, que é em Cristo, no Evangelho. O Evangelho não é uma igreja evangélica, não é nenhum sistema religioso evangélico, não é nenhuma prática religiosa evangélica, não é nenhuma vida de devoção e cumprir a obrigação de sacrifícios religiosos dentro de igreja evangélica. O Evangelho de Cristo é uma informação que nos dá o conhecimento para a gente ter o entendimento da nossa vida em direção a Deus verdadeiramente, para alcançar e encontrar a salvação que Ele nos oferece, e através do Evangelho Ele nos mostra o caminho e o lugar para encontrar essa salvação, para encontrar o perdão dEle, para receber o amor, a graça, a misericórdia dEle. E isso tudo é em Jesus, não é dentro de nenhuma igreja evangélica, nem de nenhuma religião, cumprindo nem isso, nem aquilo, nem guardando nenhuma obrigação. É em Cristo, guardando e praticando a palavra dele, aleluias. E nessa palavra você perseverar, e perseverar até o fim, enquanto aqui estiver vivendo por fé. Porque enquanto aqui a gente estiver, estamos vivendo por fé. Mas vamos sair daqui, não vamos mais precisar de fé, e vamos estar vivendo com o Senhor, diretamente com Ele, assim como Ele é, o veremos. Mas isso só no dia do arrebatamento. Quando Ele vier buscar os que aqui estiverem vivos em Cristo, vão subir para o encontro dEle com os que morreram em Cristo ressuscitados. Isso vai se dar no dia que está para acontecer, que é o dia
da promessa principal que a igreja está esperando há mais de 20 séculos. O dia da vinda de Jesus para nos levar. E cuidado que o diabo, ele é o nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tirar dessa esperança, buscando a quem possa desviar dessa promessa, buscando a quem possa fazer desprezar a fé e a esperança, apostatando dessa fé e sendo reprovado da fé, tendo uma vida com Deus apartada, pensando que estão. Tem muita gente morto pensando que está vivo. Tem muita gente caminhando contrário a Deus, pensando que está indo a Deus. Tem muita gente adorando a Deus em vão, porque não estão com o entendimento daquilo que o Evangelho ensina para se conduzir, andar por fé, com entendimento no Evangelho. Não é com o que prega as religiões dentro das igrejas. Então saiba combater o bom combate da fé. Meu irmão, é tanta investida contra a nossa fé, é tanta doutrina de demônios, é tanto evangelho anátema, é tanto movimento vã, é tanta gente criando aí que Deus usou, que Deus está revelando, que Deus está falando, criando um movimento de revelação de profeta. É tanta investida do diabo contra o povo de Deus, para tirar o povo que já está em Deus, por meio de Cristo, na fé, para fazer o povo apostatar da fé. Cuidado, você tem que estar preparado para se defender da mentira pregada como doutrina de Cristo, da predestinação incondicional fatalista. Você tem que estar parado para se defender da doutrina da escatologia consumada, que diz que tudo já se cumpriu, que Jesus já veio, já apareceu o anticristo, não há arrebatamento. Cuidado, isso é uma estratégia do diabo para fazer você apostatar da fé e perder a esperança. Você tem que estar preparado para se defender dos movimentos vãos que o povo tem vivido dentro de igreja, e não praticar isso que leva você a cair da graça. Buscar Deus dentro de igreja, subir monte para buscar a presença de Deus, adorar a Deus ali, aqui e acolá, viver pacto, voto, campanha disso, campanha daquilo outro. Isso não é o Evangelho. Você tem que estar preparado para se defender dos mentirosos que vêm dizendo que Deus está usando ele, trazendo profecia, trazendo ensino, trazendo revelação. Você tem que estar preparado para se manter firme e fazer o bom combate da fé, para não ser levado por vento de doutrina, nem viver como um negócio de homens enganadores que faz negócio do povo, usando a mentira em nome de verdade, criando movimentos vãs que tem levado muito com esses ventos de doutrina, esses movimentos anátema de demônio que o povo diz que é o poder de Deus, que é o fogo, que é Deus presente, é tudo mentira. Você tem que estar pronto para viver uma vida consciente, lúcida, sóbria, na direção, no entendimento do Evangelho, para não se apartar de Cristo. O cristão, ele tem que ser sóbrio, ele não deve ser levado na embriaguez de emoção, de movimento, de poder, de reteté, de culto, disso, daquilo, de profeta, de pregador. O cristão tem que ser prudente e analisar a palavra. E se alguém vem até nós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não importa quem é o elemento, o indivíduo, o pregador, o pastor, o profeta, o doutor, o apóstolo, o bispo, o arcanjo, o anjo, o querubim, o serafim. Não importa quem é a autoridade espiritual que se coloque como de Deus para o povo. A autoridade espiritual para o povo que vem da parte de Deus é a palavra. E quem estiver ensinando a palavra, honre esse, porque esse está te ensinando a verdade de Deus, ele está na autoridade de Deus. Não é quem tem título de pastor, de mestre, de doutor, não. É quem está na palavra. A Bíblia nos adverte a ser prudente e a observar quem está na palavra e quem está pregando a palavra. Não é receber quem é autoridade, porque é pastor, presidente, é papa, é padre. É se não vem com a doutrina de Cristo, pode ser quem for. Não receba. Pode vir um anjo do céu trazendo um outro ensino que não é o Evangelho, não receba. A autoridade para a igreja, aquele que quer ser prudente, tem que cuidar de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás, irmãos. Tem que cuidar da tua vida andando com Deus, não é dentro de igreja, é na doutrina de Cristo, no Evangelho. Então você está preparado para defender a fé? Quantos estão aí dependente, alienado, escravizado dentro da igreja? Por quê? Porque são ensinados, se não tiver ali não é de Deus, não é salvo, não tem bênção, não tem vida com Deus. Você está preparado para viver uma vida de confiança, certeza, convicção, paz e alegria na esperança do céu por meio da fé em Jesus Cristo? Pode alguém dizer que você não é de Deus porque não está dentro de uma igreja? Pode alguém dizer que você não é de Deus porque não vive o ritual dentro da formalidade religiosa evangélica? Pode alguém dizer que você não é de Deus porque não está submisso às autoridades, lideranças espirituais das instituições? Pode alguém dizer que você não é de Deus porque você não tem uma igreja? Você tem que ter a convicção, o conhecimento, a firmeza, a fé e a esperança. É no sacrifício de Cristo.
É no que Cristo fez na cruz do Calvário para lhe salvar. Não é dentro de igreja no que o homem diz. Você tem que estar convicto de que Cristo Jesus, ele operou aquilo que é impossível para o homem. O homem não se salva pela sua obra. O homem se salva crendo em Jesus pela obra que ele operou. O próprio Jesus, ele operou a obra por onde somos salvos. Jesus, ele nos mandou crer nele para ser salvo. Ele não mandou estar dentro de uma igreja para ser salvo. Ele não mandou guardar sábado, nem nenhum ritual religioso, nem nenhum cerimonial de dar dízimo, de ser batizado, de tomar ceia para ser salvo. Jesus, ele nos mandou crer nele para ser salvo. E quem não crê é condenado. E o lugar que ele mandou a gente estar para ter comunhão um com o outro não foi dentro de igreja nenhuma. É nele e na palavra dele. Aí temos comunhão com quem está nele. Porque se o indivíduo, eu não conheço nem ele, mas se ele está na fé em Cristo, o que ele prega é o que o Evangelho ensina, logo eu tenho comunhão com ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele e está em mim. Não vai ter nenhuma diferença de crer, de esperança e de fé. Porque é o Espírito Santo em nós que nos cela como propriedade de Deus, como os irmãos na fé, quem vincula essa paz, essa comunhão, essa esperança em nós é o Espírito Santo, não é uma igreja, não é uma vida de ritual, de obediência, de ordenança e de norma de igreja. Quem vincula, quem garante essa paz, essa certeza, essa convicção como propriedade de Deus em nós é o Espírito Santo de Deus. E ele nos guia, não é dentro de igreja nenhuma. Ele nos guia no Evangelho, na palavra de Cristo. Foi o que Jesus disse, que ele nos guiaria em toda a verdade. Não é em igrejas que é a verdadeira. Não é em religião que diz que é a verdadeira. Não é em igreja que diz que é de Deus. O Espírito Santo vai nos guiar na verdade. E essa verdade é o próprio Cristo, o Evangelho, a palavra que ele trouxe. Então esteja preparado para a defesa da fé. Todos que estão em Cristo precisam ser prudentes. E olha o que Jesus vai dizer. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós. Eles vêm como lobo? Eles vêm como se eles fossem do diabo? Como é que os falsos profetas vêm? Eita, porque Deus me enviou. Eu sou de Deus. Eu sou ungido. Eu sou profeta. Deus está me dando a revelação. Deus mandou te entregar. Ele só vem assim, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado. Como é que você vai se defender e conhecer um falso profeta? Pelos frutos. E não é pelo testemunho de roupa não, porque testemunho de roupa todos dão. Se você for olhar quem é de Deus ou quem não é, pelo testemunho de roupa, os artistas se vestem bonito, com paletó granfino, os políticos, os famosos, os empresários, os religiosos, os evangélicos, os católicos, todos se vestem bem. Se você fosse batizado e quem é de Deus, a visão exterior, for julgar pelo exterior, você vai se perder, você vai fazer um juízo errado. Jesus quando disse, e vocês conhecereis os falsos profetas pelos frutos, Jesus está falando do fruto do ensino, da doutrina, dos princípios que eles estão pregando. Aí você pode ver se ele está em nome de Deus ou não, se ele está pregando guiado pelo Espírito Santo ou não, se ele está pregando por Deus ou não, porque quem é de Deus, irmão, prega a palavra de Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus, esse não é de Deus. Quem é de Deus não prega uma doutrina que vai de encontro ao Evangelho. Quem é de Deus tem que pregar tudo aquilo que tem que conferir com o Evangelho. Se não confere com o Evangelho, não é de Deus essa fonte. Não é inspirado por Deus. Não é o Espírito Santo usando. Sai daí, porque você vai receber a doutrina de demônios. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Seja mais prudente a estar conhecendo e sendo cuidadoso para estar na doutrina e recebendo ensinamento que esteja na doutrina de Cristo, para que tu se mantenha na salvação. Tem pessoas que estão mais preocupadas com a sua vida de igreja, com a sua devoção, com cumprir as normas e as regras da igreja, de estar dentro da igreja, de se estar bem nesse ambiente igreja, de viver conformidade satisfatória dentro de igreja. E estão perdidos porque não estão preocupados com a doutrina. Estão levados por doutrina de demônios. Estão vivendo o evangelho anátema. Dentro de igreja, muitos estão perdidos. Porque salvo só quem está em Cristo, não é a igreja. Por isso que eu digo logo, estão perdidos. Salvação é quem está em Cristo, guiado pelo entendimento do evangelho. Salvação não é para quem está em igreja nenhuma. Então, meus amados irmãos,
Preparem-se, se revista das armas que Deus nos dá. A palavra, a oração, o conhecimento que nós temos que buscar dele, se fortalecendo nele pela palavra, para poder vencer o combate da fé. Porque senão, não adianta estar orando de manhã até de noite. Não adianta subir monte, nem tampouco fazer campanha de vigília. Não adianta fazer campanha de poder do reteté. Não adianta campanha de libertação, de quebra de maldição. Se não tiver na palavra, continua em maldição. Tudo isso só encontra na palavra. Jesus nunca ensinou ninguém a se revestir dele dentro de culto de campanha de oração. Jesus nunca ensinou ninguém a buscar bênção e vitória dele dentro de culto de campanha de chave, de pacto de vitória dentro de igreja. Jesus nunca ensinou ninguém a se revestir porque a presença de Deus é maior em monte, nem adorar a Deus em igreja, nem em templo, nem em lugar nenhum geográfico. Jesus nunca ensinou ninguém a estar vivendo campanha ritual de vida de sacrifício religioso para ser cheio de Deus. O que Jesus ensinou foi: se vocês estiverem na minha palavra, se vocês guardar a minha palavra, se vocês ouvir e praticar a minha palavra, aí sim, não é quem diz Senhor, Senhor. Todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não entrará no reino de Deus, mas aquele que ouve e pratica o quê? A palavra. Então tudo é gerado pela palavra. O princípio da vida com Deus, da santidade, da comunhão, da fé, da autoridade, do poder, da graça, da esperança de Deus é na palavra, pela palavra. Foi o que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não mandou ir para a igreja buscar bênção, receber vitória, ouvir uma palavra de Deus. Jesus mandou estar nele. E a palavra de Deus é em nós, para que a gente conheça a vontade dele. Eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Eu vou na igreja para ver se o profeta me revela que Deus use um vaso. Não, Deus está usando, é a palavra dele. Porque Deus quer falar com você pela palavra. Já que você não lê, olha o vaso aqui, Deus usando. Mas não é para dizer assim, diz o Senhor. É para dizer a você o que está escrito na palavra. Se converta a ele, conheça a verdade para ser liberto. Não tem esse negócio de que Deus mandou dizer, revelando. Deus está mandando. Não, Deus já mandou, Deus já revelou. O que Deus quer que o homem conheça para ter uma vida de bem-aventurança, já está revelado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que ouvem, os que lê e os que guardam as coisas que estão aqui escritas. Não é o que os profetas estão dizendo aí que Deus está mandando. Cuidado! Seja bem-aventurado ouvindo e praticando a palavra de Deus. Jesus vai repreender uma mulher que veio exaltando, que veio glorificando, que estava ali, idolatrando Maria. A mulher chega e diz: eita Senhor, bendito o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Essa mulher estava idolatrando Maria, estava venerando Maria. Jesus vai dizer a ela: mulher, antes eu te digo, bendito, bem-aventurado antes é aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, o que Jesus veio pregar, o que ele ensina, que tudo é dirigido nele, não é em Maria, não é em igreja, não é em líder religioso, não é em objeto, não é em culto, não é em ritual, não é em cerimonial, não é em pacto, não é em voto, não é vida de usos e costume, não é vida de devoção e escravidão religiosa, é em Jesus, por Jesus, guardando e praticando a palavra de Jesus, o que ele ensinou. Mas, eu pergunto a você, você conhece o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você já foi informado pelo Evangelho? Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Será que o Evangelho já foi pregado a você? Será que você já ouviu o Evangelho? Será que você está tendo uma vida de fé em Deus porque creu no Evangelho? O Evangelho é a informação de Deus, que leva ao homem, não é nenhuma igreja nem religião, é a Cristo. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir se não for enviado a pregar-lhes? Quem crê será salvo. É quem crê no Evangelho. Não é quem está dentro de igreja sendo devoto, praticante, cumprindo a obrigação e andando bonitinho como santão de Deus. É quem crê no Evangelho. E o Evangelho, ele é uma informação que nos leva a Cristo. O centro, o alvo, o alicerce, o fundamento da nossa fé, para que sejamos aceitos por Deus. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe, que vocês entendam, recebam e guardem esta palavra, recebendo ela em suas vidas, praticando, se convertendo à direção com o que você ouviu aqui agora. Porque bem-aventurados são os que ouvem e praticam. Muita gente ouve, mas não pratica. Permanece no erro. Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos,
ministrando o compromisso com o reino de Deus, ministrando a verdade do Evangelho de Cristo.